Bom dia. Gente, então vamos continuar a nossa conversa de Apocalipse, capítulo 5. A partir do 8 em diante. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quem são esses santos? Não são os santos canonizados pelo Papa, porque o Papa não tem poder para santificar alguém. Canonizar, novamente a gente volta para o latim, que significa a palavra canonizar, santificar. O Papa não tem poder para santificar uma pessoa. Santo significa separado, vem do grego. Canonizar vem do latim. Santo vem do vocabulário grego. Santo quer dizer separado. Se você sai do mundo, vem, passa pela porta, você se separou. Você já não está mais no mundo. Você já não está mais seguindo o curso desta humanidade. Você se separou. Somente o sacrifício de Jesus Cristo tem o poder de justificar o homem e de santificar o homem. Homem nenhum tem poder de santificar outro. Ainda que ele morresse pelo seu próximo, ele não santificaria. Santo é todo aquele que aceitou o sacrifício de Jesus Cristo. Ele foi santificado no sangue do Cordeiro. Ele foi santificado no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por ele. Agora veja que estes santos aqui, eles tinham taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles tinham taças cheias de ouro, que são as orações dos santos. Vai ali em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, que é um tempo profético, que está se cumprindo nos nossos dias. Você vai ver que Jesus Cristo veio, buscou a igreja dele. Aí chegou as noivas, as loucas, as 5 loucas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas elas ouviram uma voz: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, porque eu nunca vos conheci. Por que ele diz: eu nunca vos conheci? É aquele cristão, aquele crente em Cristo Jesus, que não ora. Ele está com a taça dele vazia. Não tem oração. Está com a taça vazia. Como que nós conhecemos uma pessoa? Passando tempo do lado dela, conversando com ela. Quanto mais eu converso, quanto mais eu passo tempo na companhia dessa pessoa, mais eu vou conhecê-la. E como nós passamos tempo com Deus? Na leitura e na oração. Eu sempre digo, é impossível você ler sem orar. Se você começa a ler e a orar a Deus, a sua taça começa a se encher do incenso, que é a oração dos santos.
naquele dia você vai ser conhecido por Deus, porque você passou tempo com Ele, aqui nessa vida, procurando conhecer a Ele. Você, meu amigo, minha amiga, que está me vendo, se a gente tivesse a oportunidade de se conhecer, sentar, tomar um café, conversar, eu ia conhecer você um pouco a mim. Se nos reuníssemos novamente, vamos almoçar junto, vamos reunir as famílias, vamos almoçar, vamos conversar, a gente ia começar a se conhecer mais e mais. Quando eu estou lendo a Bíblia, lembra no outro vídeo que eu disse? Esse livro fechado é um livro comum. Ele aberto é só papel, celulose e tinta. Mas quando você lê, é a carta de Deus escrita para você. Ainda que a gente não se encontrasse, não tivéssemos a oportunidade de sentar junto, mas de repente começássemos a escrever carta, você ia me conhecer, eu ia te conhecer, através de cartas. Imagina, o certo é ler eu leio um capítulo por dia. Mas vamos supor aqui, se a gente escrevesse uma carta uma vez por semana, você escreve uma, você escreve uma para mim, ia criar-se um laço de amizade, ainda que a gente não se visse pessoalmente. Mas se um dia a gente tivesse a oportunidade de se encontrar, a gente já ia ser amigos. Porque eu ia conhecer você, eu ia saber o teu vocabulário, a tua maneira de se expressar pela tua escrita. Quando você lê a Bíblia, é a mesma coisa. Você está conhecendo a Deus ali através da letra escrita, palavra escrita. E Deus, Ele é tão bom, Ele é tão bom, Ele é tão bom, que Ele disse para os discípulos dele, quando Ele ia ser crucificado: não se preocupem, não fiquem perturbados. Eu vou para o Pai, mas eu vou rogar a meu Pai, e Ele vai mandar o Espírito Santo Consolador para ficar com vocês até a consumação dos séculos. Ele nos deu o Espírito Santo dele. E quando eu estou lendo, eu costumo dizer que depois de 33 anos, que vai fazer agora, 27, 28 de maio, lendo, quando eu estou lendo, é como se o próprio Senhor Jesus Cristo estivesse aqui. Está vendo, José? Está vendo porque está escrito isso? José, você entende quando está falando isso? É por causa daquilo. Sabe? A bondade de Deus. Ele me ama. Ele me ama de uma maneira que eu não consigo imaginar. Ele ama você de uma maneira que você não consegue imaginar. Tanto amor assim. Ele deu a vida dele por mim e por você. Então, tem pessoas que não vão ser conhecidas de Deus. Por quê? Não leram, não passaram tempo, não oraram. A taça dele está vazia. Por isso que vai ouvir: malditos de meu Pai, eu nunca vos conheci. Evangelho de São João, capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Veja que o Senhor Jesus Cristo colocou no imperativo. Ele não deu margem para discussão, não deu margem para interpretação. Examinai a Escritura, vírgula. Por que eu devo examinar? Porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O Senhor Jesus, ele disse, ontem comentei com uma pessoa,
olhai por vós mesmos, para que aquele dia e hora não vos pegue de surpresa. Como que eu olho por mim mesmo? Eu vou ler. Eu não vou esperar o outro ler para vir me ensinar. Eu vou ler. Eu quero, eu desejo. Eu acredito em cada palavra, porque eu tenho visto acontecer. E quanto mais eu vejo acontecer, mais eu desejo, mais eu vejo a veracidade dessa palavra. Então, nós temos que nos fazer conhecidos de Deus, através da leitura e da palavra e da oração. Aí no verso 9 diz assim: entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. É uma promessa, meu irmão, para mim e para você. Veja o verso 10. E para o nosso Deus os constituísse reino. Reino. Eu reino em primeiro lugar sobre a minha vida. Deixa eu falar uma coisa. Antes de conhecer a Jesus Cristo, muitas vezes eu tomei bebida alcoólica e por um problema que eu tinha no estômago, eu passava muito mal mesmo. Chegava na minha casa, que era a casa de meu pai, de madrugada, ia para o quarto, a parede rodava para um lugar, a cama rodava sentido ao contrário, e eu ali passando muito mal, no meio daquela sujeira toda. E eu pensava comigo mesmo, nunca mais eu vou tornar em outra. Quando eu me dava por conta, eu estava na mesma situação. E eu dizia, nossa, eu já falei que eu nunca mais ia tornar em outra. Aí eu aqui outra vez. Eu não tinha controle sobre a minha vida, porque eu estava debaixo da maldição do pecado. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo me libertou, a partir do momento que eu entrei pela porta, no reino de Deus, eu comecei a reinar em primeiro lugar sobre a minha vida. E essa palavra, ela vai se estender para além. Reino e sacerdote. Sabe o papel mais legal que eu acho dos sacerdotes no templo de Deus, antes do nascimento de Jesus Cristo, no meio do povo de Israel? Tinha lá o candelabro. Tinha lá o candelabro. 2, 4, 6, 7. Tinha lá o candelabro com 7 pontas, 7 lâmpadas. Olha aí novamente o 7. Os 7 Espíritos de Deus, os 7 olhos de Deus, os 7 chifres, novamente 7. No templo tinha o candelabro com 7 lâmpadas. O sacerdote, ele não podia, de maneira nenhuma, deixar essas lâmpadas se apagarem, porque essas lâmpadas simbolizavam a presença de Deus no meio do povo. Na minha opinião, o papel mais importante que o sacerdote exercia era esse.
o de não deixar aquelas lâmpadas se apagar. Continuamente, o sacerdote tinha que ir lá ver se o azeite estava acabando, por mais azeite, para a lâmpada continuar acesa. Como sacerdote, primeiro lugar da minha casa, 2 vezes por semana, eu e minha esposa reuníamos nossas 2 filhas na mesa da cozinha para estudar a Bíblia, um dia. Um outro dia da semana, 2 vezes na semana, era para orarmos por nós, pelos nossos amigos, etc. Pela igreja. Por que eu fazia isso? Como sacerdote, eu tinha que manter a chama da presença de Deus acesa na vida delas, para que elas pudessem continuar na presença de Deus. Esse é o papel do sacerdote, mais principal, na minha opinião. Então a gente tem que, quando eu estou agora falando com vocês, eu estou fazendo o quê? Exercendo o papel de sacerdote, trazendo a palavra viva para manter a fé. Se possível, sabe quando a lâmpada está diminuindo a chama? Se possível, a chama tomar conta, clarear tudo. Eu estou exercendo o papel de sacerdote. Jesus Cristo nos chamou para isso. Quando eu anuncio para alguém na rua, eu estou exercendo o papel de sacerdote, reconciliando as pessoas com Deus, trazendo, você quer? A porta está aberta. Dá tempo de passar por ela. Agora tem um ponto e uma vírgula. Olha que bênção. E reinarão sobre a terra. O reino começa hoje, com todas essas lutas e dificuldades. Mas depois, aí sim, nós reinaremos. Não mais numa terra de maldição, como está essa, na qual João chorava, quando ninguém foi achado digno de fechar esse ciclo de maldição. Ele chorava. Mas reinaremos numa terra onde não vai haver mais maldição. Aonde a criança vai poder brincar com o leãozinho, com o leão, com o urso, como diz no livro do profeta Isaías. O leão vai pastar junto com a ovelha. Toda essa maldição que existe nesse mundo vai cessar. Por isso que a Bíblia ali em Romanos diz que toda a criação geme na ardente expectativa da manifestação do Filho de Deus. Porque quando ele se manifestar, toda essa maldição vai acabar. A única parte da criação de Deus que não está gemendo na ardente expectativa é aquela que foi criada à imagem e semelhança de Deus, que sou eu e você. Nós não estamos gemendo na ardente expectativa. Pelo contrário, veja hoje, com essa porcaria que está aí no mundo, a igreja prostrada. A igreja se prostrou. Como se o Criador dos céus e da terra não fosse nada. É triste ver ao ponto que chegou a igreja. Ela está amando tanto esse mundo que ela não quer deixar esse mundo. Está com medo de morrer. Ela não sabe que aquele que está em Cristo Jesus não vai morrer. O pó tornará a terra que o deu, mas o Espírito vai reinar com Cristo Jesus num mundo onde não há maldição. Eu creio nisso. A minha alma se alegra
Como diz o salmista, minha alma se alegre, meu Deus, no meu Salvador. Porque esse sistema maligno que está governando essa sociedade não pode me matar. No máximo pode tocar na minha carne, mas no meu espírito não pode, porque o meu espírito se tornou um com o do Deus vivente. Se tornou um. Nada pode tocar no meu espírito. Por isso eu convido você, passa por essa porta. Passa por essa porta, leia esse livro. Ainda há um pouco de tempo. A porta está se fechando. A porta está se fechando, mas ainda ela está aberta. Ela está aberta ainda para nós fugirmos do juízo de Deus. Vamos para o verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra, glória e louvor. Digno é o Cordeiro. Quem que é o Cordeiro? Jesus Cristo. Digno é o Senhor Jesus Cristo de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Honra, glória e louvor. Sabe quem vai dar para ele? A igreja dele. Ele é digno, porque ele pagou o preço do meu pecado. É a ele que eu devo cultuar, é a ele que eu devo adorar, é a ele que eu devo tributar a glória, a honra e o louvor, porque o mérito da minha salvação é dele. O mérito da tua salvação é dele. Não é de Pedro, não é de João, não é de ninguém, é dele. Por isso que aqui você vai ver somente ele sendo adorado. O verso 13 diz: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Salmo 91. Duas pessoas sendo adoradas. Quem são? O Pai, que enviou o Filho. Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha, não diz terá, diz tenha, é presente, é hoje. Se eu passar pela porta, eu recebo a salvação. É hoje. Não diz terá a salvação. Também não fala no passado, teve. Mas fala no presente, tenha a salvação. As duas únicas pessoas sendo adoradas é o Pai e o Filho. Você não vai encontrar adoração em nenhuma outra criatura dentro da palavra de Deus, a não ser o Pai e o Filho. Você só vai encontrar a adoração a outras criaturas, a outras pessoas, nos cultos pagãos. Você vai encontrar. Mas na palavra de Deus, somente o Pai e o Filho é digno de receber o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E eu e você, que é passar pela porta, também vai dominar junto com ele.
o último versículo, versículo 14. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Quem são os 4 seres viventes? Lembra do estudo passado de Apocalipse capítulo 6? Dependendo da tua tradução, 4 seres viventes ou 4 animais viventes, são 4 estágios da igreja. A gente vai ver isso futuramente, que é Apocalipse capítulo 4. São 4 estágios da igreja. Veja que a igreja de Jesus Cristo adora ao Cordeiro e ao Pai, tributando o louvor, a honra, a glória pelos séculos dos séculos. E a igreja diz amém. Não é qualquer igreja, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a assembleia chamada para fora, aqueles que aceitaram o convite, vem, vem, lembra Apocalipse capítulo 6, vem, 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 a assembleia chamada para fora. Essa adora o Pai e o Filho, tão exclusivamente. Gente, obrigado por ter me acompanhado até aqui e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Porque eu careço da graça do Senhor, eu careço da sua misericórdia, da sua bondade. E que essa bondade, essa misericórdia, a graça dele, repouse sobre a minha vida e sobre a tua vida, se você aceitar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E obrigado mais uma vez. Por favor, volte nesse canal para a gente estar conversando sobre a palavra de Deus, sobre o que está acontecendo hoje no mundo. Obrigado.